Quando pensamos em Brasil, num certo sentido, o Brasil é o mundo. O que é uma tradição brasileira? O que é uma Bíblia brasileira? É uma espécie de coletânea de diversas tradições culturais que encontraram um espaço diferenciado na realidade nacional. E é interessante ver a marca disso aqui na Holanda, quando judeus portugueses, assim chamados sefaraditas, vão buscar refúgio por causa da perseguição religiosa, do ambiente da Inquisição, e vão chegar aqui a Amsterdã, onde nós encontramos tantas coisas que aproximam a realidade da cultura de fala portuguesa da tradição hebraica bíblica. A Sinagoga Portuguesa de Amsterdã é testemunho da história, uma história que vai tocar a realidade brasileira, porque são esses judeus de sobrenome português que aqui na Holanda também vão visitar o Nordeste do Brasil e vão fazer parte de uma tradição que vai marcar a nossa história para sempre. Diretamente de Amsterdã, Sinagoga Portuguesa do século XVII. Aqui em Lisboa, às margens do rio Tejo, temos um monumento chamado Padrão dos Descobrimentos. Bem pertinho daqui, as naus, os grandes navios para a época, saíram de Portugal, aqui da cidade de Lisboa, para conquistar e descobrir o mundo, especialmente o Novo Mundo. Aqui começa o que vamos chamar de experiência brasileira. Você pode viajar na história comigo e ver o que significa a saída de marinheiros e exploradores daqui para atravessar o oceano por meses e chegar então às terras que serão chamadas terras do Brasil. Essa experiência brasileira, uma das maiores nações da história, um dos países mais extensos do mundo, uma diversidade cultural e uma inter-relação étnica que não ocorre em nenhum lugar do planeta, esse espaço especial da história que se torna também um lugar de muita expressão de fé, fé marcada pela cristandade, fé marcada pela diversidade. Essa fé se manifesta especialmente nas últimas décadas com a força que atingiu a Europa no século XVI, a força da reforma protestante, a busca do sola Escritura, a busca do sola gratia, do sola fide, e aqui nós estamos nesse lugar tão valioso e especial para comemorar aquilo que vai ser lançado, que está sendo lançado agora, a Bíblia Brasileira de Estudos, da editora Agnus. É um projeto muito peculiar quando brasileiros vindos dessa experiência cultural, histórica e religiosa tão diferenciada, interagem com o maior documento da história da fé, a Bíblia Sagrada, para trazer essa relação de proximidade e uma série de comentários das mais diferentes perspectivas, desde a crítica textual, aspectos linguísticos, aspectos teológicos, culturais, literários, para assim poder abençoar a Igreja brasileira, para fazer com que os cristãos do Brasil estudem mais a Bíblia e para estabelecer essa relação de sintonia entre a fé e a história. Diretamente aqui de Lisboa, onde tudo começou, parabéns à editora Agnus, parabéns à Bíblia Brasileira de Estudos e que Deus abençoe o nosso querido Brasil. Vem aí a Bíblia Brasileira de Estudos, o mais novo lançamento da editora Agnus.
a Bíblia Brasileira de Estudos, como nós já podemos perceber, é uma Bíblia de estudos especial, diferenciada, particular, que nós não temos nada semelhante na nossa realidade de fala portuguesa. Trata-se de uma Bíblia de estudo que foi composta por diversos estudiosos, líderes, pastores, articulistas que escreveram notas que pela primeira vez estabelece essa ligação, essa relação entre a cultura brasileira e o universo bíblico. Trata-se, portanto, de uma Bíblia rica nessa interação cultural. Nós sabemos que grande parte da nossa tradição de estudos bíblicos é muito influenciada pela realidade composta dentro do contexto de outras culturas. Agora, pela primeira vez, nós vamos ver uma Bíblia que está interagindo com essa realidade da nossa gente, do nosso povo, da nossa cultura, notas compostas nesse contexto. E, aliás, isso é tão interessante que até mesmo elementos ligados à história brasileira, ligados à literatura brasileira, qual é a relação de proximidade e de distanciamento que existe entre a nossa cultura e o texto bíblico. Quem, por exemplo, sabe assim de cabeça, de imediato, que alguém como D. Pedro II era um hebraísta, um estudioso da Bíblia, que chegou a traduzir textos da palavra de Deus e até mesmo a traduzir textos do português para o hebraico? O que há no universo de pessoas como Machado de Assis, Euclides da Cunha, que interagem com a realidade? Aí está o grande diferencial. A Bíblia de estudo, essa Bíblia Brasileira de Estudos, vai lidar com essa questão de uma maneira única e particular dentro do nosso contexto nacional. Agora, essa realidade da Bíblia Brasileira de Estudos é marcada por uma diversidade. Um grupo de pessoas muito diferentes, de pano de fundo aí variado, diversificado, compôs notas e notas muito especiais, porque são notas que podem ser utilizadas por todo tipo de pessoa. É claro que essa Bíblia será muito útil para quem estuda as Escrituras, para quem quer compor aí a sua mensagem, a sua pregação, pastores, líderes, estudiosos, mas em vez de ter elementos técnicos complicados, incompreensíveis, difíceis, aquela coisa que a gente não entende muito bem qual é a razão de ser, a Bíblia é marcada pelo seu aspecto prático, pelo seu aspecto utilizável, e ela faz sentido, usando uma palavra um pouquinho mais complicada, ela é palatável, ela é compreensível e ela atinge a realidade do cotidiano das pessoas. Agora, alguém poderia pensar e refletir, mas como pode ser a Bíblia, a palavra divina, uma Bíblia brasileira? Existe uma Bíblia americana, uma Bíblia alemã, uma Bíblia japonesa, uma Bíblia francesa, uma Bíblia brasileira? A Bíblia não é a palavra divina? É verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando pensamos numa Bíblia que é relevante para a cultura de um povo, de uma comunidade, nós estamos pensando naqueles elementos que fazem mais sentido, que interagem mais diretamente. Não significa uma sobreposição da cultura sobre o universo bíblico. Trata-se de uma interação mais efetiva dessa mensagem de Deus para o coração das pessoas. Então, as milhares de notas que aparecem na Bíblia Brasileira de Estudo foram elaboradas, trabalhadas por pessoas que têm a postura muito clara de uma hermenêutica de afirmação do texto sagrado. Portanto, eu quero convidar você a prestar atenção, a dar ao seu tempo para conhecer a Bíblia Brasileira de Estudos, uma Bíblia contextualizada, uma Bíblia de estudos fundamentados, práticos e objetivos, e um texto que foi composto e trabalhado em cima da versão Almeida século XXI, que tem aí trazido tradição junto com fluências, junto com exatidão exegética, e com esse trabalho de notas em cima de um texto tão bem elaborado, tão bem formado, nós temos
sem dúvida nenhuma, na Bíblia Brasileira de Estudos, um texto marcado com notas dignas de crédito. Você é meu convidado para conhecer esta grande realidade disponível para o povo brasileiro e para todos aqueles que querem conhecer essa realidade extraordinária da cultura brasileira diante da realidade do texto sagrado. Conheça a Bíblia Brasileira de Estudos.